Olá, pessoal, boa tarde. Perdão pelo atraso, alguns imprevistos aconteceram. Agradeço demais a presença de todo mundo que está aqui no nosso segundo dia da nossa Semana da Diversidade. Hoje a gente vai dar ênfase ao eixo de pessoas com deficiência, esse vai ser o eixo central das nossas discussões, com o tema educação inclusiva, educação especial e inclusiva, né? Então, vamos continuar. Vamos lá, pessoal. O tema de hoje vai nos levar a refletir sobre por que promover uma educação para todos é essencial para um ensino que valoriza a diversidade e considera as diferentes potencialidades dos estudantes. E para acrescentar muito à nossa discussão, hoje eu estou aqui com a Aline Salles. A Aline é educadora especial e inclusiva. Um prazer ter você aqui com a gente, Aline. E com a Ana Angélica, que é a nossa analista de regulação aqui na Unimed Rios, participante também do nosso Comitê de Diversidade, super atuante, uma querida, também te agradeço muito a presença. Essas convidadas vão compartilhar suas experiências, suas expertises, suas perspectivas, e eu acredito que as vozes delas são fundamentais para que a gente amplie a nossa compreensão sobre o tema. Então, vou fazer como eu fiz ontem, né? Para situar todo mundo em relação ao tema, vou trazer alguns dados e hoje vão ser alguns gráficos. Vocês estão vendo a minha tela, eu imagino. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu acho que cabe a gente dizer o que é uma escola regular, né? A escola regular é aquela que faz parte de uma modalidade que é tradicional de ensino, né? Nessa categoria, crianças que apresentam algum tipo de deficiência convivem com pessoas com desenvolvimento típico. A outra modalidade de ensino é a escola especial, que teoricamente é estruturada para receber pessoas com algum tipo de deficiência. A gente espera, né, se espera nessa modalidade o encontro, né, de profissionais especializados, o espaço físico adequado, inclusivo, planos de ensino adaptados e, né, se possível, individualizados, para que os profissionais possam lidar com as diferentes formas de aprendizado e, quando necessário, medir, né, e acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Sabendo agora, né, essa diferença entre as duas modalidades de ensino, eu trago para vocês dados do Censo Escolar de 2022, já fresquinho do ano passado. Eles demonstram, né, que as matrículas de estudantes da educação especial em classes comuns, ou seja, sem diferença, é um processo que foi iniciado na década de 90 e é um caminho sem volta, né? Mas é importante a gente sempre deixar aqui claro que esses dados apontam apenas o número frio de matrículas. Não é uma análise qualitativa, né, da qualidade da educação que é ofertada às crianças, aos jovens e também aos pais, porque a gente também vai debater o papel dos pais nessa educação inclusiva. O levantamento analisa o número de matrículas em todas as etapas do ensino escolar. E ele sempre vai ser assim, pessoal, vocês vão ver, são 3 gráficos. É o que a gente chama de bico de pato. A linha de cima vai sempre se distanciando da linha de baixo, de uma forma que, né, forma um biquinho de pato. A gente pode observar que na educação infantil, que é que vocês estão vendo agora, mesmo durante a pandemia, né, da Covid-19, a gente manteve o número de matrículas razoavelmente estável, com um aumento, né, irrisório, né, mas com o fim da pandemia, com o fim não, né, com a passagem do máximo, né, do ápice da pandemia, houve um salto no número de matrículas de estudantes público-alvo da educação especial em classes comuns. Um aumento de 2021 para 2022 foi por volta de 63%. Agora, na educação infantil, eu vou passar aqui o slide para vocês, a quantidade de alunos matriculados em classes especiais e escolas exclusivas indica também que a inclusão é um processo ininterrupto. Desde 2010, quando os matriculados em classes comuns, em classes especiais, eram quase iguais, né, quase parelho, que a gente chama, né, na análise de dados,
o número de matrículas em classes especiais vem caindo ano a ano. E o desenho do bico de pato se abrindo. Agora, falando sobre o ensino médio, esse é o momento que a gente vê que esse bico de pato aumenta, né, mais exponencialmente. Né? A gente vê que houve um salto aí, conforme calculado, e eu estou lendo aqui para vocês, de 633%. O que esses estudos demonstram? Demonstram que esses primeiros movimentos de política inclusiva para alunos especiais começaram em 1990, né? Desde declarações da ONU, até passando pela promulgação do nosso ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Plano Nacional de Educação, vem tendo uma grande mudança, né, nessa perspectiva, e infelizmente de uma política de que às vezes a escola infelizmente reproduz movimentos e ações excludentes que a gente tem na sociedade. Então, todas essas políticas que a gente vem adotando, né, como país, desde a década de 90, demonstram que o movimento de escola inclusiva já é um fato, não tem como a gente voltar para trás. Só que, como eu disse antes de eu iniciar essa demonstração de dados, aqui a gente tem uma análise de números frios, né? A gente não tem uma análise de qualidade dessas políticas inclusivas e de como esses alunos estão sendo recebidos na escola, e também como os pais podem trabalhar juntamente com os profissionais para que eles tenham o melhor acesso à educação possível. Então, com isso em mente, a gente sabe que a gente tem muitos colaboradores que possuem filhos com algum tipo de deficiência, alguns colaboradores aqui também nós temos que possuir algum tipo de deficiência. A gente vai debater agora sobre educação especial inclusiva como um todo, tendo também em mente como os pais e responsáveis podem ser envolvidos de maneira eficaz no processo de educação especial. Então, agora, né, eu chamo aqui à mesa a Aline e a Ana Angélica, para que elas possam me ajudar. Já falei demais sozinha, preciso da ajuda de vocês. Então, vamos começar do início, né? Principalmente para a Aline. O que é educação especial inclusiva, que eu estou falando aqui, expliquei com as minhas palavras, mas nada melhor do que uma pessoa que realmente tem essa expertise explicar. Então, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, Brenda, que você me fez. É um prazer eu poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência com vocês. Não vou me prolongar nessa introdução para a gente ser mais objetivo e aproveitar o nosso tempo. Que a educação especial, ela precisa exatamente, a educação inclusiva, né, que é muito mais do que a especial, precisa disso. Vamos lá. Eu vou começar com a educação inclusiva. O que seria a educação inclusiva? Você possibilitar oportunidades iguais a todos, independente deles apresentarem deficiências, transtornos, né? E qualquer característica, porque nós somos seres únicos. Então, nós já temos essa diversidade, né? Já apresentamos essa diversidade em todo momento, e precisa ser respeitada essa nossa diversidade. Dessa forma, aí eu vou falar, né? Falando rápido, né? A educação inclusiva, ela trata de você oportunizar momentos para as pessoas, né? Romper barreiras para essas pessoas que venham a dificultar não só a aprendizagem ou acesso a diversos momentos e coisas da sociedade. E a educação especial, ela vem como uma modalidade dentro da educação para atender, né, a essas pessoas qualificadas, no caso como, né, que é o público-alvo da educação especial, que nós temos hoje as pessoas com deficiências, as pessoas com transtorno do espectro autista, e as pessoas com altas habilidades, então é específica. Então, a educação inclusiva, ela vai visar fazer o quê? Você trazer para o ambiente, oferecer essa oportunidade igualitária para essas pessoas que apresentam alguma, né,
alguma característica diferente, eu vou dizer diferente, que seriam mais acentuadas, porque todos nós temos as características diferentes, eu sou de uma forma, tenho uma personalidade, você é de uma outra forma, e assim por diante. E respeitar em todos os quesitos, tanto na etnia, religião, físico, né, intelectual e tudo mais. Assim, eu acho que dá para pincelar dessa forma um pouquinho do que seria a educação especial e inclusiva. E Perfeito. assim, até não sei, eu não consegui compreender no momento, Brenda, que deu uma falhada logo no Opa. início, quando você começou a falar em relação à educação, uma escola especial. Hoje, né, você fala que a educação especial, a educação inclusiva, ela vem desde 90, mas assim, a educação especial ela já tem uma história bem maior do período que teve são até 4 marcos, da segregação, da integração e tudo mais, e hoje a gente está nesse foco, nessa luta pela inclusão, que é possibilitar a todo mundo, independente das suas características, as mesmas oportunidades em unidades escolares, né, ditas, vamos dizer, comum, regular. Não existe a separação dessas pessoas. Elas precisam conviver com todos os tipos, porque o nosso ambiente, o ambiente escolar, ele é diverso. Naturalmente, ele é diverso. E essa diversidade, ela precisa ser respeitada. Então, desde 96, que é com a LDB, né, depois da LDB que vem, tem esse marco maior, apesar que a Constituição Federal, né, de 88, ela já vem dando, né, se eu não me engano, no seu artigo 5.8, que é obrigatoriedade, né? A criança tem o direito, a criança e o adolescente, ela tem o direito à educação, né? E essas condições, elas precisam ser dadas a essa criança e esse adolescente. Entendeu? E assim, a educação inclusiva agora, depois da LDB, de vários outros documentos que vêm sendo apresentados, hoje nós temos até uma lei, né, no caso brasileira, de inclusão, para possibilitar, acho que é de 2015, essa sim. lei que possibilita aí, assim, melhorias de condições em relação a vários, né, quesitos, vários setores para essa criança, né, no caso da educação especial, que é específico. Né? A inclusão ela tem que acontecer. A educação inclusiva ela vai fazer isso, possibilitar a inserção, né, no caso não a inserção, mas a permanência e respeito e voz ativa para essas crianças que têm alguma deficiência, que têm algum transtorno e tudo mais. Perfeito. Pessoal, a Aline mencionou LDB algumas vezes. LDB é Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso, 96. Tá bem? Ela foi promulgada em 96. Isso. Às vezes as pessoas não sabem, é importante falar. Então, Ana Angélica, você tem alguma experiência com educação inclusiva? Pode falar assim, se for positivo ou negativo. A gente está aqui para tratar o mundo real mesmo. Na verdade, eu não fiz parte da educação inclusiva e estudei na escola regular, porque é uma questão que a gente sempre fala aqui, né, quando a gente se encontra, que a minha deficiência é pouco visível. Então, não afeta tanto, diferente de uma pessoa que é surda, que é cega, ou um deficiente que precisa de auxílio de uma cadeira de rodas, de muletas. Então, assim, para mim, eu estudei no ensino regular e, na verdade, até eu compartilhei antes, né, que a Brenda não fazia parte do comitê, até eu fazer os meus 20 e poucos anos, eu não me considerava deficiente, porque eu tenho uma amputação de 1/3 do dedo distal. Mas para a sociedade, eu sou deficiente, para as empresas eu sou deficiente, mas para mim, a educação que eu recebi, eu era normal. Até eu descobrir que não, que eu era uma pessoa com deficiência e me enquadrar, me colocar nesse lugar, entendeu? Entendo. Você descobriu que você era uma pessoa típica mais tarde na sua vida, né? Exatamente, que é o que está acontecendo agora, né? Atípica. Muitas pessoas estão se descobrindo agora
pessoas atípicas já com 40 anos, 50 anos, o que tem porque os acontecido. estudos mesmo, Angélica, em relação a essa questão de definições de transtornos, né? Não no seu caso, que você falou que é uma coisa física. Então, no seu caso, é visível, apesar de que você falou não te promove barreiras para poder fazer, né, se movimentar, executar suas tarefas diárias, as suas tarefas laborais, mas é uma deficiência, é considerado realmente dentro disso. Igual você falou assim, eu sempre estudei na educação dentro do ensino regular. Com certeza, porque ainda é muito novo, até essa aceitação de, assim, ainda infelizmente, em pleno século XXI, ainda recebemos instituições que se recusam a aceitar um aluno que chegue com algum laudo, com algum diagnóstico. Fala assim, não, aqui não tem vaga para ele, vai procurar uma escola, né, específica, mas isso não pode, não é legal. A criança ela tem esse direito à educação e ela precisa ser inserida na sociedade num todo, e não assim, não, vamos separar, que era o período mesmo da segregação, em que eu falava assim, não, esses aqui, né, vão ficar nesse grupo, aqueles ali naquele grupo. Isso não está, né, o correto. Essa é a nossa busca, é a nossa luta, de que aconteça isso de forma plena, né? E assim, esse seu olhar de, tipo, eu não me via, né? Isso é muito legal, de ser não só por parte de quem tem, você está falando como uma adulta, mas eu, Aline, trabalho com crianças, então, muitas das vezes, o aluno não consegue, obviamente, expressar isso, são os pais o nosso, né, foco, o nosso caminho para poder buscar o melhor desenvolvimento dessa criança, e esse acolhimento, então, com certeza, também pode ter sido tipo numa forma de bloqueio, você não queria ser diferente do outro, né? Você não queria. Então, você vai, eu não me vejo deficiente, porque quem é que quer, tipo, sofrer, vamos dizer, o preconceito de ser classificado diferente? Ninguém, né? Então, a gente tem é automático, isso está, assim, entranhado na nossa história, infelizmente, né? Mas isso com esse avanço, né, da neurociência, dos estudos, né, da busca pela inclusão, a gente está tentando melhorar um pouquinho essas nossas condições, mas estamos ainda bem longe. Infelizmente. Desculpa, Brenda, estou falando. Imagina, não, mas é isso mesmo. É isso que a gente está aqui, para discutir. Mas é isso. Eu lembro que quando eu mandei as questões que a gente já propôs aqui... não é isso? Porque também o pensamento das pessoas também foi mudando por conta da legislação que foi incluindo direitos, né? Isso também. Então, e aí foi mudando o cenário, né? A visão das pessoas a respeito incluir, apesar de que por força de lei, vamos dizer, e depois agora essa briga, um movimento mais educacional. Sim, essa briga de implementações de leis que pudessem possibilitar, né, uma evolução, um aprendizado melhor para essas pessoas, com certeza foi melhorando, né? Porque assim, a nossa educação, a educação que eu tive, que você teve, que a Brenda, né? Acredito, estamos medianos próximos da mesma idade, não foi igual à educação atual. Nós viemos, com certeza, de uma educação muito autoritária, em que o aluno só escuta, o professor é o que manda, o que comanda. Então, ser diferente não era aceitável. Eles viviam numa busca de um grupo homogêneo. Hoje está havendo uma promoção de que haja o respeito e essa visão de que os nossos grupos não são homogêneos, são heterogêneos, porque são diferentes. Todo mundo tem diferenças e precisam ser respeitadas. É isso que está sendo difícil nesse processo de educação inclusiva. Porque é fácil você falar assim, é lei, tem que ser, né, você tem que aceitar, mas nem sempre, né, acontece. E às vezes, mesmo com a lei, como é lei, todo mundo, mesmo com qualquer deficiência, estudar numa escola regular, tem escolas que recusam, tem direções que falam, eu não estou preparada para receber esse aluno. Realmente, ninguém está preparado para o diverso, ninguém está. Mas aí nós precisamos ter pelo menos um olhar empático, uma escuta acolhedora para poder receber essa criança, esse adulto que seja até no meio, né, empresarial, laborativo, também.
tem que ter essa escuta, esse olhar acolhedor, essa escuta, né, com esse ser humano, entendeu? Perfeito. Desculpa, Então, Brenda. não Tá te imagina. pedindo. Então, a próxima questão que eu ia propor tem tudo a ver com o comentário da Bruna Ingrid aqui. Ela fez a seguinte pergunta: é legal que o pessoal já tá participando ativamente antes de eu pedir para as pessoas participarem. Adorei isso, já agradeço, pessoal. Ela está perguntando aqui como os professores estão sendo preparados para esse movimento inclusivo tão necessário. E na esteira disso, eu sei que existe o atendimento educacional especializado, né? O AEE, não sei se eu falei correto, mas eu acho que é AEE. Então, eu acho que essas duas perguntas, o que eu já ia propor com o que a Bruna falou, se cruzam. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente, porque eu tenho certeza que há muitos colaboradores aqui que têm filhos que talvez sejam diagnosticados e não sabem como fazer, podem ficar desesperados, mas não, eles estão protegidos, existe um amparo legal. Vamos lá. Então, assim, eu sei que existem as orientações, as leis e tudo mais, mas independente disso, eu só gostaria de falar que, assim, não é necessário ter um laudo para essa criança ter um atendimento diferenciado, né, especializado, um olhar né, um acolhimento, uma escuta e tudo mais, né, para essa criança, adolescente, que eu até gostaria só de colocar rapidamente. A educação especial, ela vai passar por todas as etapas da educação, desde a educação infantil, que é a primeira etapa, até o ensino superior, que é, vamos dizer, a finalização das etapas da educação no Brasil. Então, assim, nós, infelizmente, começa na educação infantil, aí apresenta a dificuldade, quando chega lá na faculdade não temos muito, por conta dos preconceitos. Aí eu vou falar para você, como que os professores estão preparados? Ninguém, como eu falei, está preparado. O professor também não está preparado. Só que, assim, eu, Aline, trabalho na rede municipal do Rio de Janeiro, oferece várias, né, várias oportunidades de você buscar mais conhecimento, de se aprimorar, porém, não depende só disso. Porque, assim, nós estamos lá numa sala de aula com uma média, eu vou falar do meu segmento, que são crianças de educação infantil, com uma média de 30 alunos. Né? Como que você vai conseguir abordar todo aquele teu conhecimento com todas aquelas crianças, com toda a diversidade que você encontra. Uma criança que tem indícios de TEA, outras que têm indícios de hiperatividade, outras que mostram um perfil de TOD, lembrando que professor não diagnostica ninguém, médico é que vai diagnosticar. A gente suspeita, verifica, né, percebe aqueles indícios, elabora um bom relatório detalhado e encaminha a um especialista da área da saúde, um neuro, né, se for alguma coisa da fala, a gente pode encaminhar um fono, otorrino e tudo mais. E, né, nós fazemos essa parte, mas é difícil. Aí, quando é identificado essa criança que tem, aí você falou do atendimento, no caso, o atendimento especializado desse profissional, aí, ele vai fazer exatamente essa ligação, porque ele sim tem os conhecimentos mais específicos, não que os professores não tenham, mas assim, nós ali vamos executar segundo a nossa atribuição que nós nos propomos a fazer. Eu, professora da educação infantil, vou fazer os meus trabalhos. Não inclui, lógico, como professora profissional da educação, todos nós temos que ter esse olhar inclusivo. Todos nós. Desde lá do porteiro até lá a pessoa da limpeza. Todos nós temos que ter. Sendo da educação, todos nós temos que ter esse olhar inclusivo. Mas esse profissional é que vai elaborar essas estratégias, ele que vai elaborar um plano, né, que pode, em alguns casos, que é o plano individualizado, especializado daquela criança, para como que vai ser feito aquele atendimento para melhoria daquela, vamos dizer, dificuldade, daquela deficiência que a criança apresenta ou adolescente. E isso não acontece dentro da sala de aula normal. O AE é uma outra coisa. Existem alunos que precisam ter um acompanhamento, que não consegue
realizar suas atividades de higiene pessoal, ou às vezes demonstra, né, mostra, né, muita agressividade, então precisa ser contido, uma atenção maior, dificuldade em relação à leitura. Esse, às vezes, é proposto, sim, um profissional para auxiliar um profissional de apoio, mas muitas das vezes esse profissional ele não é especializado, ele não tem conhecimento sobre a deficiência, sobre a inclusão, sobre as propostas. O AE, sim, esse tem que ter esse conhecimento para poder, junto com a professora da turma, conduzir esse caminho. E geralmente é no horário contraturno, o aluno estuda de manhã, faz o atendimento à tarde, aí ele propõe jogos pedagógicos, elabora tudo que possa romper as barreiras para aquela criança, para aquela pessoa. Vamos assim, o que vai dar acessibilidade para ele ter uma vida, né, uma condução como uma oportunidade igual como todo mundo, né? Atípicas e típicas. Tem que ter aquela equidade, né? Todo mundo tem que receber a mesma oportunidade. É isso que ele vai fazer, buscar que isso aconteça. Espero que eu tenha respondido. Respondeu sim, perfeitamente. Você está falando muito do professor, né? Do profissional que estudou para isso, Sim. né? Quando a gente fala do atendimento educacional especializado, a pessoa tem que saber, e do professor mesmo, que às vezes não teve oportunidade, né, de se especializar nisso, às vezes a gente não sabe como é que estão. Eu não sei como está o currículo dos professores. Mas a prática, se existe, já nos especializa. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mas a gente também tem que contar com os pais, né? E eu queria agora perguntar para vocês duas, né? Como os pais e os responsáveis podem ser envolvidos de uma maneira eficaz no processo dessa educação especial? Quer falar, Angélica? Porque eu Pode falo falar, muito. Lili, porque eu não tenho filhos, então eu tenho que pensar, processar a informação. Eu tenho uma filha e mais os meus, né? Que a gente abraça como filhos. Então, primeira coisa que, ao meu ver, o que eu bato bastante na tecla é que tem que haver acolhimento para a família no todo. Hoje em dia, assim, né, a nossa sociedade, ela anda muito ocupada, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito atentar aos detalhes. E é nesse momento que, quando a gente recebe uma criança, mesmo que não seja atípica, seja apenas assim, apresente só um comportamento, vamos dizer, diferenciado, não que necessariamente ela tenha algum transtorno e tudo mais, a gente precisa ter esse olhar para aquela criança, porque às vezes ela tem uma família, uma estrutura familiar com, assim, vamos dizer, falta de uma base familiar, pais separados, né, pai que agride mãe, e uma série de coisas. Então, acho que esse acolhimento é o essencial, esse olhar acolhedor, essa escuta com esse responsável, promover coisas concretas mesmo, de participação da família, chamar de forma individualizada, não ficar só naquelas reuniões, né, que você fala coisas aleatórias e generalizadas, falar algo mais específico. Isso que acho que contribui bastante para a participação desse responsável, porque o responsável, a família, tem assim a escola e a família, elas não caminham separados, precisam ser juntas, porque a criança fica ali, se for numa unidade, uma média de 4 a 5 horas na unidade escolar, mas ela fica, às vezes, muito mais tempo, pelo menos teria que ficar, com o responsável, só que esse responsável trabalha, então às vezes só vai pegar essa criança mais tarde, isso contribui, e a gente precisa estreitar esses laços com a família, né? E assim, sempre acolhendo, recebendo, tentando, né, mediar de uma melhor forma todo e qualquer conflito ou situação que possa acontecer. É fácil? Não é. Porque, assim, geralmente o pai não quer aparecer, eu não tenho tempo para ir lá na escola, não sei o quê, chamou, eu não posso, e não dá, sempre é difícil.
Eu trabalho numa unidade que toda vez que a gente vai propor atividades com o responsável, tipo, a nossa turma tem 30 crianças, a média diária é 25, 20 crianças. Dia normal, horário normal de entrada e saída. E se a gente vai fazer assim, sexta-feira vai ter uma brincadeira, uma reunião para estimular uma participação com os pais. São 5, 10 crianças. Essa é a realidade. A família tem uma importância muito grande, mas poucas são as que querem participar. E eu vejo que a escola, né, precisa fazer, vamos dizer, essa busca ativa maior, atrativa, para receber essa família. Que às vezes recebe, tipo, não, o seu filho tem isso, tipo, já existe esse perfil de falar, de só apontar e não acolher. Então, eu acho que acho que não só a criança, mas como a família está precisando desse acolhimento. Eu acho que é uma estratégia aí boa para poder melhorar aí essa relação e a evolução acontecer em questão a essa criança, esse adolescente ou esse adulto que seja. Foi? Eu tenho mais uma participação aqui, da Kátia Souza, Kátia, inclusive, que vai estar na nossa mesa de amanhã, LGBTQIAPN+, por favor, pessoal, compareçam, vai ser muito legal. E ela aqui faz uma pergunta e também compartilha uma dor, né? Ela escreveu assim: como fica quando for ingressar na faculdade? Eu e meu esposo somos deficientes auditivos e fizemos até o 3º período de pedagogia. E os professores não tinham nenhum preparo para lidar com a gente. Realmente, assim, é bastante complicado a questão da deficiência, né, auditiva, mas hoje tem, assim, profissionais, a questão da língua de sinais tem aumentado muito, há uma procura muito, a Libras, existe uma procura muito grande de profissionais dessa área e também de profissionais se qualificando para isso. Eu também, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu tive a oportunidade de conviver com um deficiente auditivo e realmente foi difícil, só que pelas condições financeiras deles, eles conseguiam levar o intérprete de Libras, isso facilitava, mas nas instituições fica difícil, é mais difícil. Acredito, confesso que eu não estou atualizada em relação à deficiência auditiva, mas com essa lei aí de inclusão brasileira, eu acho que já tem que ter aí um profissional para auxiliar, aí, assim como nas outras etapas, né? Porque, assim, como é obrigatório e ele tem que ter essa oportunidade, ele tem até a educação, até o ensino superior, tem que ser feito o quê? Um contato com a reitoria, explicado, para poder receber esse profissional, como em qualquer outra unidade, que é direito dele, como de qualquer outra criança que esteja sendo atendida na educação especial. Entendeu? Hoje, não sei se é recente essa experiência, no caso dela, no curso, ou não? Tu sabe dizer, Brenda? Não sei, estou perguntando aqui. Porque da mesma forma que a gente precisa romper as barreiras e dar acessibilidade a uma criança da educação infantil, e ela também tem que ser assistida até o ensino superior, ela tem sim direito a ter um intérprete de Libras para poder, né, auxiliar nessa aprendizagem. Não pode simplesmente ser, não é porque ela não vai ser incluída, né? Ela vai ser somente inserida. Ela não vai ter a mesma oportunidade do que as outras pessoas. Ela precisa ser, na verdade, incluída. E para a inclusão de uma pessoa deficiente auditiva, é a necessidade, sim, de um intérprete de Libra para romper essa barreira. Você vê que é exatamente igual ao meio corporativo, né? Quando você vê muitas empresas só preocupadas em contratar, né? Você está inserindo, mas não está realmente incluindo quando você não faz as mudanças necessárias, as adaptações para que as pessoas possam, de fato, tipo, além do existir ali, né? Libra delas, a gente também tem outras formas, né? Tem as tecnologias assistivas que facilitam, né? Hoje, a tecnologia está auxiliando a gente em muita coisa, até mesmo nisso,
Também tem, existem aplicativos já que podem facilitar para essa aprendizagem. Lógico que é algo muito específico, por isso que precisa ser comunicado a esse, né, a instância máxima dessa instituição, para poder dar a essa pessoa essa oportunidade. A gente não pode Exatamente. ficar usando a inclusão só mesmo para ficar bonitinho. Ah, vamos incluir. A gente tem o aluno deficiente auditivo, físico e tudo mais, mas assim, não dá a ele a oportunidade, não está havendo a inclusão. Na Exatamente. E verdade, isso não que é o você... adaptar, né? Promover a Isso, acessibilidade. Não é adaptar, exatamente. porque tem um Romper surdo, eu barreiras e vou promover acessibilidade. eu vou adaptar para o surdo, não. Eu Não, preciso promover a não, acessibilidade. Numa outra roda exatamente. de conversa que a gente teve, a gente até falou sobre isso, como ela está falando da pandemia, porque quando era o presencial, a gente já falou muito isso aqui, no presencial, quem é surdo, ele faz a leitura labial, algumas pessoas. E com a Sim, pandemia, por conta da gente ficar, né, na quarentena, e também por uso da máscara, muita gente que fazia leitura não conseguia se comunicar, porque a máscara estava aqui na frente, e como é que a pessoa fazia para se comunicar? Então, assim, a pandemia também dificultou essa questão da acessibilidade para a se educação. tornou mais uma barreira, né, Mais uma para barreira, essas porque quem pessoas. estava online, não, o professor falando não ia ter o Libras ou a leitura lá, porque aqui outro dia a gente fez uma transmissão, acho que pelo Workplace, vai aparecendo as legendas. Quando é uma aula Aham. gravada, existe a legenda ou alguém fazendo a linguagem Ai, de Libras. Agora, o professor falando, como é que a pessoa vai conseguir, se for uma videoaula, ele estando longe, a pessoa não vai conseguir ler o que ele está falando, não vai fazer a leitura labial e a pessoa vai ficar perdida, até por conta da questão da pandemia, que mudou muita coisa e sim. dificultou muita coisa, né? A Kátia respondeu aqui e ela é o exemplo de tudo isso que vocês estão falando. Ela falou que iniciou a faculdade em Ah, 2019 e saiu por conta da recente. pandemia, porque as aulas Ah, passaram a ser online. Então, a gente imagina que a ferramenta que ela estava utilizando para assistir às aulas, se eram estava. assíncronas ou síncronas, não me interessa, não tinha Sim, essa disponibilidade de legendas, como a gente está tendo na nossa transmissão agora. Inclusive, eu não que sei se bom. todas as pessoas do Team que utilizam Teams aqui na nossa empresa sabem que existe essa ferramenta. Fica aqui o recado, né? Na nossa equipe a gente tem o Arley, a gente coloca as legendas para ele, embora ele faça muito bem a leitura labial. Então, por favor, né, quem estiver assistindo agora e não sabia dessa ferramenta, passem a usar. É verdade. Precisamos aproveitar, né? Algum benefício, a tecnologia trouxe até a questão das Exatamente. descobertas no período da pandemia, né? Que a tecnologia foi lá em alta. Todo mundo que não Sim. sabia nem ligar um computador teve que aprender. Exatamente. E aí é a questão, quando é o cego, né? Hoje a gente tem, nos filmes que a gente vai, tem a autodescrição, que era algo que não tinha anteriormente. Hoje as Sim, pessoas fazem a autodescrição, eu sou negra, eu estou com uma blusa branca, então a isso gente aí. começa para o outro poder entender o que está acontecendo, porque a gente fez o quê? Promoveu a acessibilidade, para ele ter o mesmo acesso que eu tenho à Isso informação, aí. à educação. Porque ele vai enxergar através de outros sentidos, né? Que no caso seria a Exatamente. audição. Então, na esteira do que você falou, Aline, sobre os educadores tentando compreender o contexto familiar da Hum, criança, antes de fazer quaisquer cobranças em relação aos pais, sim, que a gente precisa atrair os pais, os responsáveis para a escola, e não produzir medo, isso constrangimento, mas aí. trazer eles, e sem trazer eles para um campo Acolher, de julgamento. Na esteira isso aí mesmo. dessa posição que você, dessa posição não, desse conhecimento, né, que você compartilhou com a gente, quais são esses, principalmente não os desafios, não vamos concentrar aqui nos desafios, mas nas oportunidades que a gente consegue vislumbrar quando a gente tem uma parceria legal entre a escola e a família? O que a gente consegue, no caso, Se você tiver algum evoluir, né? De caso evolução. que queira compartilhar. Assim, ó, Brenda, pessoal, assim, tudo que for tentado de ligação família e escola já vai trazer benefícios, isso é fato, porque a gente vai conseguir compreender aquela família e aquela
criança bem individualizada, respeitar aquela individualidade dela, porque às vezes você percebe que tipo, a maior parte das pessoas conseguem ver num comportamento a falta de limite, uma pirraça, a falta de educação e tudo mais. E se você acolhe essa E travou. família, um pouquinho daquela história, você vai conseguir ter oportunidade e até propor intervenções de que ele vive num ambiente que não é nada saudável para uma criança. Ele vive num ambiente às vezes, de insalubridade, às vezes passa necessidade mesmo de fome. Estou falando da minha realidade, que eu trabalho em escola municipal. Ele vivencia violência doméstica, ele vivencia abuso sexual, né, abuso moral, tudo isso naquele ambiente. Como que uma criança ou um adolescente ele vai conseguir aprender dessa forma? Ele vai conseguir se desenvolver? Não vai. Então, assim, a gente precisa, sim, nessas oportunidades, dar oportunidades reais, né, trazer essa família para próximo e dar essas oportunidades reais, promovendo palestra, né? Existe hoje esse trabalho já na rede municipal, que é o convênio com os postos de saúde da localidade, onde a cada mês ele visita a escola para poder aproximar em relação, falar da questão do câncer de mama, do câncer de próstata, da higiene bucal, da questão do abuso sexual e tudo mais. Acho que trazer a família, promover esses momentos de troca, né? Acho que isso pode oportunizar, estreitar esses laços e fazer com que essa questão melhore, né? E aconteça de uma forma mais, né, ampla, mais sólida. Eu acho que é o que eu vejo hoje na minha realidade. Perfeito. Agora, né, a gente está finalizando o nosso tempo, passou muito rápido de novo, eu falei isso ontem, Passou e mesmo. provavelmente eu vou falar isso amanhã, o papo está ótimo. Então, eu queria agora trazer a atenção para os pequenos, né, principalmente para a educação infantil, porque a gente sabe que, falando mais particularmente dos alunos típicos, né, eu quero fazer a ligação com o vídeo que eu pretendo mostrar depois que a gente encerrar o nosso papo aqui. A gente sabe que as crianças, elas não carregam nenhum tipo de preconceito. O preconceito vem com a nossa socialização e muitas vezes vem de casa e elas acabam trazendo para o ambiente escolar. Então, eu queria perguntar, assim, como a gente pode promover a aceitação, a compreensão entre os alunos nesse ambiente que a gente vislumbra de alunos típicos e atípicos convivendo como deve ser? Brenda, a viver, né, no caso, em sociedade, né, essa questão de você estar ali no meio, inserido, tendo seus desejos, expondo seus desejos, suas vontades, seus sentimentos, isso tudo, né, você já vai tendo uma aprendizagem. E como você falou, as crianças, elas não costumam, né, ter esses preconceitos, elas não nascem preconceituosas, é óbvio, né? Elas vão, infelizmente, às vezes orientadas, ou o que elas vivem é que as tornam isso, né? Não só elas, mas acho que qualquer pessoa que vai se tornar essa pessoa preconceituosa. A gente, óbvio, tem que aproveitar essas crianças que estão livres, né, desses sentimentos, desses julgamentos, para poder promover cada vez mais essa aceitação e respeito, né, com o próximo. O que a gente costuma fazer? Vou falar da minha vivência prática. O que a gente costuma fazer? A gente costuma sempre promover, respeitando todas as diferenças, não existe diferença de nenhuma forma, apesar de existir muito ainda na educação, muitos preconceitos, assim, receios de trabalhar certas coisas, mas a gente promove nas interações, em tudo que, cada situação que vai acontecendo, a gente vai apresentando alguma coisa. Eu, como sou da educação infantil hoje, né,
já atuei com o ensino médio, já atuei especificamente com alunos, no casos típicos, e hoje as interações e as brincadeiras são a forma que a gente busca para poder fazer com que essas crianças cresçam, né, sem esse olhar, né, de julgamento para a diversidade. A gente busca acolher todo mundo, independente, né, da cor, né, de raça, de religião, e a gente busca e vai fazendo essa troca, e estimulando para que as crianças também façam essa aceitação, às vezes promovendo histórias, né, contando histórias para eles, lendo alguns livros, fazendo teatro, ou promovendo, né, que eu vou fazer até essa semana, né, coincidiu com a sua Semana da Diversidade. Essa semana eu vou trabalhar, vai ser uma gincana da diversidade com os meus alunos, onde eu vou propor aos meus responsáveis uma vivência prática, né, óbvio que adaptada, para ter esse olhar do que é estar no lugar da pessoa que sofre preconceito por não enxergar, por não conseguir se locomover, por não conseguir ouvir. E eu usei essa base de tipo de esportes paralímpicos. Eu vou usar a corrida do atletismo, no caso, para cegos, eu vou usar um pouquinho do vôlei sentado, eu vou usar o futebol de 5, né, que é um futebol onde a bola tem um guiso, e tudo isso eu vou o quê? Promover uma vivência prática para eles enxergarem, porque nós não temos cadeirante, por exemplo, na minha unidade, mas nós temos Down, nós temos aqueles já que são hiperativos, já tem diagnóstico, e a gente precisa fazer isso, porque na educação infantil, Brenda, é que começa a ser percebido alguns indícios para depois se diagnosticar. E muitas das vezes não acontece. A gente começa ali nessa investigação, mas só vai se consolidar esse diagnóstico lá no ensino fundamental, quando essa criança começar a apresentar uma dificuldade para a aprendizagem. Que infelizmente é o que vai acontecer. Então, assim, nós pegamos aquela sementinha e vamos regando, né, de um pouquinho de tudo para ela conseguir florescer, né, e dar bons frutos. Perfeito. Eu tenho aqui 2 perguntas, pessoal. 2 pessoas se manifestaram, fico muito feliz com o pessoal participando. Tem a Rafa aqui, Rafaela Lira, eu chamei de Rafa porque a gente se conhece. Então, ela fez 2 perguntas, mas eu vou optar por fazer uma especificamente para a Ana Angélica. Como essa descoberta tardia, né, da sua deficiência trouxe prejuízos para a sua inclusão no mercado de trabalho? Na verdade, a descoberta tardia, que eu ia falar, me promoveu a autoaceitação. Porque, na verdade, o que eu até ia falar, que a Aline estava falando, eu acho que nessa fase, né, que a gente está aprendendo na escola, é que a gente se aceita negro, porque a gente vê poucas... Na época que eu estudava, na minha sala, tinham 5 crianças negras. O negro era diferente, e eu ainda era negra, e me faltava meio dedo, vamos dizer assim. Então, para mim, era mais difícil. Então, e vai se agregando, que as pessoas, aí é negro, é deficiente, e são outras coisas, outras situações. Então, para mim, foi muito proveitoso, porque eu aprendi e eu usei a minha deficiência como ferramentas, como eu falo sempre aqui quando a gente se encontra, né, de ter tido a oportunidade. Eu fiz faculdade por conta da minha deficiência, porque eu fiz uma prova, eu passei, então eu tive bolsa por conta da minha deficiência. Hoje eu ascendi profissionalmente por conta da deficiência, de tudo aquilo que ela me trouxe. Ela não me trouxe malefícios, pelo contrário, ela me trouxe consciência de quem eu realmente sou. E isso a gente aprende também na escola, né? A gente vendo o outro que é diferente, o negro, o deficiente, o que é de outra religião, o diferente, a gente tem que aceitar o diferente. Não cabe a mim, até hoje, né, lendo para poder participar, e foi o que a Aline falou, as crianças elas não excluem, pelo contrário. Vivenciando, né, com crianças, você vê que o que é diferente, eles querem saber o porquê que é diferente, eles querem abraçar, eles querem estar junto, pegar, mas por que você é assim? Cuidar.
Ai, não, é pequenininho. Se vem um menorzinho, ai, ele é pequenininho. Ai, tia. Assim, é muito dessa maneira. Então, para mim, não causou malefício. Pelo contrário, eu consegui entender realmente quem eu era a partir da descoberta de que eu era deficiente. Assim, você é diferente, entre aspas. Eu creio que você seja uma exceção, né? Que bom que você é exceção. Eu fico feliz por você. E agora, gente, eu tenho uma provocação. Eu vou ler o comentário inteiro da Jéssica Santana, tá? Nos últimos anos, tivemos um crescimento vertiginoso de diagnósticos de distúrbios de neurodesenvolvimento, de comportamento ou de desenvolvimento. TDAH, TEA, TOD. Há números sobre, mas nós aqui na operadora sabemos, pois sentimos intensamente esse aumento de casos. Queria lançar uma provocação sobre esse tema. Vocês acham que esse aumento de diagnósticos diz respeito a uma maior conscientização sobre esses quadros, ou pode ter a ver com uma certa calibragem necessária nos protocolos de diagnóstico, ou seja, com uma leitura de todo o comportamento diferente daquele que seria entendido como um padrão, como um quadro neurotípico? Acho que ela quis dizer que tudo que é diferente seria agora um quadro neurotípico. Acho que foi isso que ela quis dizer. É, isso mesmo que ela quis dizer. A questão desses transtornos, né? Vários transtornos que, assim, a primeira coisa que eu acho que aconteceu é que, assim, antigamente não existia esse conhecimento, não existia essa busca, porque as pessoas que eram consideradas diferentes, elas eram totalmente excluídas ou até mesmo exterminadas. Se você for buscar a história da questão da educação especial, inclusive, você vai ver que antigamente eles tratavam como coisas do demônio, né? Desculpa o termo, mas utilizavam como coisa do demônio, aquela coisa era coisa do mal, coisa ruim, e queriam simplesmente excluir essas pessoas, esconder, né? Não mostravam, ninguém queria mostrar, eu tenho um filho assim, eu tenho um filho que tem uma deficiência, eu tenho um filho que apresenta algum distúrbio mental, não queriam. Então, eles eram, né, excluídos e você não via. E a educação também de antigamente era já uma educação excludente, aquela educação em que somente o professor estava ali para transmitir o conhecimento e o ser humano era um ser vazio que estava só para receber, sendo depositado aquele conhecimento. E nós, com o passar dos anos, foram sendo feitos estudos e identificado que não é bem assim. Todos nós somos seres pensantes, todos nós temos sentimentos, e essa questão da evolução, da neurociência, da psicologia comportamental, esses estudos que foram sendo realizados, esclarecendo, né, várias pesquisas, e assim, não só com referencial teórico, mas com prática, que foram colocados em prática, como tem aí, né, que a gente fala que é um dos pais também, né, da educação, Piaget, que testou nos próprios filhos, né, a questão para descobrir as fases do desenvolvimento, né, infantil, é o que vem acontecendo, a busca pelo conhecimento e esclarecimento de muitas coisas, muitos porquês, muitos questionamentos que antigamente não se dava importância, hoje está se dando. Realmente, a gente fica assim um pouco assustado. Nossa, agora tudo é TEA, agora tudo é TOD, é tudo. Tipo, tem lá a classificação, nós temos lá a legislação e há também os CIDs, né, em relação ao DMS-5, que vai, né, dizer lá o que é o que em relação à deficiência, né, ao transtorno, tem os indícios que a gente vai procurar, e assim, precisa de uma avaliação né, vamos dizer, disciplinar, não pode simplesmente, a professora falou isso, tem a mãe que já fala assim, chega na escola e fala assim, a professora diz que meu filho não está, então ele é hiperativo. Mas essa mãe não foi lá fazer essa investigação, mas não é só, vai lá no neuro. Infelizmente, existem profissionais bons e ruins em qualquer área, né? Mas para fechar um diagnóstico, não pode simplesmente
você observar em um único momento algumas características que dá. E acho que é uma das reclamações que hoje acontece. Eu levei no neuro, ele já falou que meu filho é isso. Não existe isso, né? Eu não sou médica, não posso também diagnosticar, mas assim, precisa fazer uma análise mais profunda daquela criança. Como que ele se comporta nessa situação, naquela situação, como é a família. Então, isso requer tempo. Então, eu vejo que às vezes é mais fácil você estereotipar do que você procurar mesmo investigar, né, o que aquela criança tem para poder dar ela uma oportunidade melhor de viver, de conviver em sociedade. Eu acredito que eu consegui responder. Sim, respondeu super bem. Acredito que... Qual é o nome da colaboradora que fez a pergunta? Santana. Jéssica Santana deve estar satisfeita. E a pergunta dela foi muito boa, porque... na verdade, a gente fala muito do aumento do diagnóstico, mas também, às vezes, esse aumento do diagnóstico cai na caixinha da segunda parte que ela falou, né? De colocar todo mundo na mesma caixa e falar. Não ter o trabalho, que foi o que ela falou. Às vezes, a criança não é hiperativa. Falta para ela atenção dentro de casa, um acolhimento, e aí ele faz tudo isso para chamar atenção. Às vezes é uma outra coisa comportamental, que não tem necessidade, no caso, às vezes, de uma intervenção medicamentosa, não tem a necessidade de ter, né? Porque aí já trata, não é TEA. Aí já, né? Parece que... Desculpa, acho que é mais fácil falar que é TEA, porque aí eu tiro e aí volta lá no início. Que tira a minha responsabilidade, né? Acabando o nosso tempo. Eu tiro ele da escola regular e coloco ele na escola especial, que é mais fácil para mim, porque ele está no mesmo bolo. Ele está na mesma... Mas, Angélica, isso não existe mais, tá? Não, eu sei, eu só estou falando que eles acham que é mais fácil fazer dessa maneira, entendeu? Colocar dessa maneira, porque aí... Na verdade, essa criança que ele vai ter esse diagnóstico mesmo que erradamente, né? Ele só vai, assim, a família, a participação da família tem que ser ainda maior, porque ele vai precisar de terapias, ele vai precisar de fazer muitos exames. Tem crianças que não, por exemplo, que a alimentação, a cor do alimento afeta essa criança. Então, assim, vai precisar... É disso que eu estou falando. Você tem a textura do alimento, a textura da coisa, tudo isso você vai ter que ter esse respeito com essa criança quando ela vem com um diagnóstico de TEA. Né? Já tem, normal. A criança, você vai dar o alimento. Ela fala assim, eu não quero comer beterraba. Ok, meu amor, já experimentou beterraba? Não. Então, vamos ver como é que é a beterraba? Vou apresentar a você. Essa aqui é a beterraba, ela está cozida, ela tem essa corzinha. Você gosta dessa cor? É isso que você, né? Que muitas das vezes a gente tem que fazer, não só na questão do profissional da educação, como a família. Entendeu? Só que é muito fácil eu pegar e falar assim, não, ele é TEA. Mas não vai fazer uma terapia ocupacional, não vai trabalhar com essa criança, às vezes, porque o TEA ele pode ter um comprometimento da fala, né? Não vai trabalhar com ele com uma fono, pode ser uma parte motora, fazer um trabalho de psicomotricidade com essa criança, só vai simplesmente mascarar para se sentir melhor. Porque você ter um diagnóstico requer ainda mais cuidado. Não é que, é para justamente dar a ele a oportunidade de viver igualmente como qualquer outro ser humano. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, nossa, chegamos ao final. Excelente. Nossa, a gente foi além do que a gente tinha programado. As participações foram maravilhosas. Queria agradecer muito a Bruna, o Michel, a Kátia, a Rafaela e a Jéssica pela participação de vocês. Perguntas super interessantes. Ajudaram muito a enriquecer o nosso papo. E eu queria encerrar, antes da gente falar, né, dar os nossos recados finais, queria mostrar um vídeo para vocês que vai na esteira daquilo que a gente falou das crianças. Vou compartilhar aqui a minha tela, como eu fiz ontem. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in.
gostando. Peguei até lá. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Antes da gente conversar com a Aline, eu tinha visto esse vídeo e não tinha entendido muito bem qual era a diferença na idade, porque os dois são muito pequenos, né? 3 anos, 8 anos, são pequenos. Mas aí eu faço essa ponte da educação fundamental, que é quando as diferenças começam mesmo a transparecer, talvez. Aí por isso que as crianças... As do meio também contribuem. Às vezes a orientação do pai, a forma como ele é falado, abordado certos assuntos em casa, ela já vai chegar com aquele olhar diferenciado, entendeu? Agora ali eles foram dado a ele a oportunidade de escolher. Ele foi lá e viu, né? Perfeito. Então, gente, a gente convida todos vocês a saírem daqui e ressignificar o modelo de escola, né, que tradicionalmente naturaliza algumas práticas excludentes, ajudando a tornar esse modelo mais democrático, né, reproduzindo esse valor também em suas vidas particulares e também na nossa cultura organizacional, né. Queria muito agradecer a Aline, a Ana Angélica. Foi muito rica a nossa troca. Se vocês quiserem deixar um recado agora no final, o pessoal está assistindo. Querem falar mais alguma coisa? Tá fechado. Tá Falei fechado? que você pode falar primeiro, porque você é a convidada. Obrigada. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. Foi muito bom, é sempre bom, né, esses momentos de troca, que a gente tenha essa oportunidade de expor um pouquinho que seja do nosso conhecimento e conhecer outras realidades. Realmente, assim, a nossa educação ela está muito longe de ser perfeita, muito mesmo de ser inclusiva, ela está caminhando a passos bem curtos, mas está caminhando, isso que importa, e acho que essas práticas, como está sendo feito nesse momento, né, que você me convidou, Brenda, pela Unimed, isso é muito importante, não assim, a gente abordar não só a questão na parte educacional, mas na parte empresarial também,
né? Porque existem, né, muitas pessoas que estão fora do mercado justamente porque quem está à frente dessas empresas não tem esse conhecimento e esse olhar de inclusão, que a gente está precisando aprender, né? Caminhar para que isso faça parte da nossa realidade. Vamos precisar se abdicar de muita coisa, vamos precisar estudar bastante, mas é possível que aconteça. Não é da noite para o dia, mas vai acontecer, né, de pouquinho em pouquinho, como eu disse, nos nossos passos lá, pequenos, mas ele vai acontecer. A gente precisa fazer de uma forma bem sólida, né, e significativa, que eu acho que é o que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Aline. Ana Angélica. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando, né, da Semana da Diversidade. Queria convidar aqueles colaboradores que ainda não fazem parte, né, do Somos, né, que nós somos cinco eixos, então você vai poder se identificar com um dos eixos para fazer parte, pode procurar um dos representantes ou mesmo os membros para que você possa fazer parte dessa mudança da nossa cultura operacional, né? Porque assim, a gente fala muito, nós somos diversos, temos pessoas diferentes, então assim, como é que a gente está fazendo quando essas pessoas chegam? Então, procura, né, o representante do eixo, o membro, para você se familiarizar com a cultura que a gente está tentando implementar dentro da empresa. Perfeitíssima, Ana Angélica. Obrigada, pessoal. Fiquem atentos aos próximos eventos. Amanhã a gente vai ter o nosso eixo LGBTQIAPN+, com o tema adoção de nome social, retificação de nome civil, processos de conscientização, sensibilização e adequação dos processos corporativos para atendimento ao público. E quem estiver no online, a gente vai ter uma surpresa especial. Talvez vocês possam ganhar alguma coisa. Não falei nada, ninguém viu, nem está sendo gravado. Então, por favor, peçam também para os seus colegas, para os seus pares participarem. Se tiver algum gestor assistindo, por favor, compartilhem com seus times. Façam isso acontecer, pessoal, é muito importante. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.